Olá, meus queridos alunos, guerreiros aí da segunda fase em Direito Constitucional. Estamos de volta aí com a nossa aula sobre os recursos. Hoje nós vamos entrar no terceiro bloco de peças, né? Nós conversamos lá no início do curso, talvez vocês se lembrem ainda, que há 3 grandes grupos de peças que o examinador coloca na sua segunda fase. Vocês lembram? O grupo das garantias constitucionais, os remédios constitucionais, que nós vimos detalhadamente. O grupo das ações do controle concentrado, das ações, né, que são propostas lá, ajuizadas no Supremo Tribunal Federal, as ações do controle concentrado, ADI, ADC, ADPF, e vimos, por último, né, pelo menos demos início a essa conversa, que há também o bloco dos recursos. Bom, esses são os 3 grandes grupos de peças solicitadas na segunda fase da OAB. E aí, nós caminhamos todas essas aulas para tratar de todas essas peças que nós vimos, né? Os remédios, cada um, as ações constitucionais do controle concentrado. Existem, né, outras ações específicas que eventualmente pode também ser objeto de questionamento na sua prova, mas que dá para você adaptar as que forem estudadas a essas outras ações. E agora chegamos para o bloco dos recursos. Bem, o recurso é uma peça que cai, né? Nós já tivemos no mínimo aí 7 exames, né, em que a peça foi solicitada em direito constitucional, né? Foi um recurso, mas não é assim uma peça que está em toda a prova. E o detalhe do recurso, que a identificação dessa peça não é uma identificação difícil, porque vai ter um acordo, vai ter uma decisão, né, a ser impugnada, a ser recorrida. Então, é mais fácil de identificar a peça se for o recurso. E aí, qual recurso é que nós teremos que olhar, sim, o texto constitucional, a competência, né, de onde proveio essa decisão, se foi denegatória ou não, se foi decidida em única instância ou não. Então, aí tem os detalhes para você identificar, né? Ah, entendi que é um recurso, professor, mas qual recurso? Aí é por isso que nós damos aí as aulas específicas para tratar de cada um dos recursos, pelo menos aqueles que mais caem na sua segunda fase. Bem, então partindo dessa conversa sobre os recursos, vamos lembrar, olha lá que eu coloquei para vocês na tela, que esses recursos já foram solicitados aí como peça na segunda fase, né, mais de 7 vezes. Só que são dois os recursos mais recorrentes na sua segunda fase, tá? São 2 os recursos mais recorrentes na sua segunda fase. Quais, professora? O recurso extraordinário e o recurso ordinário constitucional. O que é que você vai lembrar aí sobre esses recursos? Então, pode voltar para mim. Nós vamos conversar sobre o recurso hoje, especificamente, sobre o recurso ordinário constitucional, o ROC, conhecido como ROC, né? Nós vamos ver que existe ROC para o STF, existe ROC para o STJ. Normalmente, na prova de constitucional, né? Quando cai o ROC, é um ROC para o STF. Nós vamos olhar as hipóteses de cabimento de ambos, mas saibam, né, que uma prova de constitucional normalmente tem a ver com ROC para o STF, pelo menos as que já foram objeto de questionamento. E vamos depois seguir com a análise dos demais recursos, dando ênfase, obviamente, ao recurso extraordinário, porque ele teve maior incidência na sua segunda fase em direito constitucional. Agora, a primeira observação é que os recursos, né, tanto o recurso extraordinário quanto o recurso especial, esses recursos interpostos diretamente nos tribunais superiores, aqui em especial Supremo Tribunal Federal e STJ, são recursos em que não se discute provas, né? Então, em regra, esses recursos, eles são recursos que possuem uma fundamentação vinculada. Essa é a expressão, né? Possui uma fundamentação vinculada, porque lá você vai apenas, né, falar de matéria relacionada à matéria de direito. Você não vai discutir fatos, né? Não vai querer discutir a justiça da decisão. Não é para isso que servem os recursos ofertados, né, interpostos nos tribunais superiores. Então, esta é a regra. Só que é o seguinte: o ROC, que é o recurso que nós vamos trabalhar hoje, ele é uma exceção à regra.
O ROC, nesse recurso, de fato, né, a matéria é devolvida, a matéria fática, para análise pelos tribunais superiores. Então, o STF vai reanalisar a matéria fática quando do julgamento do recurso ordinário constitucional? Vai. O STJ vai reanalisar a matéria fática? Vai, porque ele é como se fosse, entre aspas, uma apelação. Tá? É como se fosse uma apelação. Então ele foge aí, ele é um recurso, né? Diferente dos dois que eu mencionei, do recurso extraordinário e do recurso especial, que são recursos de fundamentação vinculada, o ROC é um recurso, né, de fundamentação livre, porque é possível aí né, a sucumbência, bastando aí, né, não há necessidade aqui de repercussão geral. Então, todos aqueles requisitos, né, muitos deles exigidos lá para o recurso extraordinário, não precisam ser cumpridos aqui para interposição do ROC, tá? Então, aqui você vai discutir matéria fática, tá? Pode pleitear reexame de prova, né? Pode discutir nesse recurso. Então, vamos lá para a tela mais um pouquinho. Então, o STJ, olha lá, e o STF, em regra, esses recursos, né, interpostos aí nesses tribunais superiores, como eu acabei de mencionar, eles possuem essa fundamentação vinculada, né? O que é isso, né? Então, eles têm por objetivo uniformizar aí a jurisprudência, né? Então, ele tem uma natureza extraordinária mesmo, tá? Então, aqui não vai se discutir erro, né? Espécie de vício de julgamento, não tem reanálise fática. É diferente do ROC, que eu acabei de mencionar, porque ele é uma exceção. Por que ele é uma exceção que eu coloquei aí no material, né? Ele devolve, sim, a matéria de fato e de direito à reapreciação, tanto pelo STF quanto pelo STJ, a depender do cabimento. Tá? Aqui basta a configuração da sucumbência, né? Então não tem necessidade. Aqui, ó, vamos até anotar ao lado para que vocês não esqueçam, né? Falando um pouquinho aqui do ROC, ó, o que você vai lembrar desse recurso? Esse recurso, né? Não vai precisar do quê? Não pré-questionamento, você pode anotar, tá? Não necessidade de repercussão, então não pré-questionamento, tá? Pré-questionamento, questionamento, não precisa do pré-questionamento, tá? Não vai precisar da famosa repercussão geral, pode ir anotando, aqui não tá muito, a canetinha não tá saindo muito bem, mas você pode ir anotando, não repercussão geral, não pré-questionamento, não precisa demonstrar divergência jurisprudencial, tá? Não precisa. Esses requisitos são requisitos típicos do recurso extraordinário aqui e do recurso especial, que são outros recursos que nós vamos ver depois da análise do ROC, tá? Então, avançando, vamos lá para o nosso recurso ordinário constitucional. Volte aqui para mim. É como se fosse uma apelação para um tribunal superior. Tem as hipóteses de cabimento do ROC para o STF e as hipóteses de cabimento do ROC para o STJ, com algumas diferenças entre um e outro. Então, veja, se for hipótese de cabimento para o STF, obviamente que o artigo que vai fundamentar é o artigo que trata da competência do STF. Nós já analisamos largamente esse artigo 102 ao tratarmos, né, da competência para o julgamento das ações, do controle, né? Então, nós já falamos do STF e algumas situações que os remédios também são impetrados nesses tribunais, especificamente no Supremo Tribunal Federal. Então, diz aí o artigo 102, tem duas hipóteses, né, a linha A e a linha B, são hipóteses de cabimento do ROC no Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, se a hipótese de cabimento for do STJ, você vai encontrar no artigo que trata das hipóteses de cabimento do STJ, que é o 105, não é mais o 102. Pensou em STF, 102 da Constituição. Pensou em STJ, artigo 105, que também tem as suas hipóteses específicas. Então, quando que cabe ROC, recurso ordinário constitucional, para o STF? Acompanhe comigo na tela o artigo que trata do assunto. Então, olha lá. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe 2. Julgar em recurso ordinário, então aqui está falando do ROC, né, o apelidinho dele. Letra A, o habeas corpus, o mandado de segurança,
o habeas data e o mandado de injunção, decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Olha só que interessante. Volte aqui para mim para eu explicar um pouquinho sobre essa hipótese de cabimento. Primeiro detalhe, são remédios específicos, remédios específicos que foram impetrados quando? Originariamente num tribunal superior. Quais são mesmo os tribunais superiores? Aqui é importante você lembrar, né? Quais são mesmo os tribunais superiores? Que aí você tem que lembrar para você conseguir já entender de onde é que adveio essa decisão. Porque tribunal superior é um gênero do qual são hipóteses, né? STM, isso, TST, tá certo? Quais são aí os tribunais superiores? Até mesmo o STJ a gente pode configurar, né? Mas aqui tô falando dos outros, né? Da justiça especializada também, né? Então, o STJ, nós vamos colocar aqui o STJ, o STM, o TSE e o TST, tá? Então, quer anotar? Coloque aí já no seu material, pode colocar aqui, tribunais superiores. Você sabe, você está fazendo segunda fase em constitucional, certamente você já lembra. Mas não vale a pena, né? Anotar isso daqui. Então, quais são os tribunais superiores? Opa, aqui, deixa eu só pegar aqui a borrachinha para eu deixar melhor essa anotação para vocês. Então, aqui, os tribunais superiores, quais sejam? Vou deixar mais para cá, porque ali ele acaba comendo a canetinha. STJ, ok? Que mais? STM, que mais? TSE e TST, ok? STJ, STM, TSE e TST. Então, volte aqui para mim. Superior Tribunal de Justiça, né? O Superior Tribunal Militar, Tribunal Superior Eleitoral ou Tribunal, qual? Superior do Trabalho. Esses são os tribunais superiores. Então, veja, houve uma hipótese em que a impetração do remédio ocorreu originariamente. Lembra dessa palavra? O que é originariamente? Aquele remédio começou a ser julgado, teve início em um desses tribunais. Então, são as hipóteses previstas na Constituição, daquelas autoridades, quando as autoridades impetram, quando elas são consideradas pacientes. Tá? Então, tem as autoridades específicas no rol da Constituição. Então, o remédio começou a ser julgado de forma originária por um desses tribunais. Ok, qualquer remédio está escrito no texto. Olha lá comigo o que está escrito no texto constitucional. Qualquer remédio? Não. O habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção. Volte para mim. Então, o habeas corpus, que tem a ver com a locomoção, liberdade de locomoção. O mandado de segurança, que tem a ver com o que mesmo? Com o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, né? O habeas data, que tem a ver com a liberdade de informação relacionada à pessoa do impetrante. E o mandado de injunção, que combate a omissão inconstitucional, né? Quando estivermos diante de uma norma de eficácia limitada, não regulamentada, e que a ausência dessa regulamentação impede o exercício de um direito constitucionalmente assegurado. Então, um desses remédios foi julgado por um desses tribunais superiores, de forma originária, não foi em grau recursal, começou lá. E mais um detalhe, a decisão foi denegatória. Perdeu. O sujeito impetrou e perdeu. Foi denegatória, não foi concedida a ordem de habeas corpus, não foi concedida a segurança. Denegatória. Cuidado. Essas são palavras-chave. Volte aqui, por isso estão em negrito, eu já coloquei em negrito. Em única instância e denegatória. Única instância, para você lembrar que a competência é originária. Originária de quem? De um dos tribunais superiores que eu acabei de mencionar. Competência originária. E tem que ser decisão denegatória. Volte para mim. A decisão que concede a segurança, né? Que concede a ordem, ela possivelmente
poderá ser objeto de recurso extraordinário, por exemplo, se aquela decisão se enquadrar nos requisitos, né? Se ela suprir todos os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, se for hipótese. Mas, se isso ela for concedida, tá? Porque, se for denegatória, vai caber o ROC para o Supremo Tribunal Federal. Mas é só nessa hipótese que cabe? Não. Tem uma outra hipótese. Quando for caso de crime político. Olha lá na tela que é a linha B, que trata desse assunto, olha lá. Cabe aí, gente, contra, né, o recurso ordinário constitucional na hipótese de cometimento de crime político. E aí aqui tem um detalhe importante nessa hipótese de crime político, porque aqui o recurso vai ser interposto no primeiro grau de jurisdição. Na vara federal. Lógico, a vara federal em que o processo tramita, tá? E aí as razões é que vão pelo Supremo Tribunal Federal, para o Supremo Tribunal Federal. Pode voltar aqui para mim. Todo recurso vai ter, né, você vai ter que fazer duas peças. A peça de interposição e a peça das razões. Qual que é a diferença? A interposição você vai comunicar, né, o juízo que você está oferecendo, interpondo o recurso. Você vai comunicar por meio da interposição. E as razões, os fundamentos em si, aqui você vai saber que você vai poder, inclusive, combater, né, e falar de matéria fática, essas razões é que vão para o órgão julgador, que será ou o Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses do artigo 102, ou o STJ, nas hipóteses do artigo 105. Tudo bem? Só que a interposição vai depender, né, de quem proferiu aí a decisão, e aqui nós estamos vendo que há uma hipótese de um recurso extraordinário, de um recurso ordinário constitucional ser interposto no juízo de primeiro grau. Sim, na hipótese de crime político. A interposição será lá e as razões serão remetidas ao Supremo Tribunal Federal. Ok? Avançando mais um pouquinho, ó. Tem prazo? Tem prazo. Esse recurso vai ter que ser interposto aí, gente, no prazo de 15 dias, tá? E este é o prazo. Ele vai ser interposto perante o presidente ou o vice-presidente, né, do Tribunal Superior Recorrido, isso nas hipóteses aqui da linha A, que será um Tribunal Superior, tá? Então, vai ser no prazo de 15 dias, vai ser interposto perante o presidente ou vice-presidente do Tribunal Superior Recolhido, e aí as razões vão para o Supremo Tribunal Federal, tá? Presta atenção aí que as hipóteses aqui são de denegação de remédios ou crime político. Denegação de remédios julgados em única instância pelos tribunais superiores. Bem, pode voltar aqui para mim. Então, essas primeiras modalidades do artigo 102 foram modalidades específicas do ROC para o STF. Como o recurso é o mesmo e existem as hipóteses para o STJ, eu já trouxe aqui o artigo que trata do cabimento da competência do STJ e deixei em negrito as palavras-chave do artigo, que eu já sugiro que você que está marcando o seu vade-mecum para levar para o dia da prova, você grife exatamente essas palavrinhas que eu já grifei aqui para vocês. Você pode sublinhar, né, ou colocar aí um círculo em relação a cada palavra que eu grifei, porque essas são as palavras-chave que vão ajudar você a identificar qual é o recurso cabível e para quem que vai. Então, volta lá para a tela do ROC para o STJ. Bom, a previsão, ela está lá no artigo 105, inciso 2º, alíneas A, B e C da Constituição. Então, veja que para o STJ nós temos aqui a linha C também. Bem, a letra A, né, do inciso 2º do artigo 105 diz o seguinte, né, compete ao STJ julgar, de novo aqui, ó, em recurso ordinário, portanto, é o ROC. ROC do quê? Os habeas corpus decididos em única ou última instância. Então, essa é a primeira diferença. Volte aqui para mim. O que eu falei lá do STF, da hipótese de cabimento do ROC para o STF? O habeas corpus cabe? Cabe. E eles unem os remédios todos numa única alínea.
De modo que a hipótese de cabimento serve para qualquer um. Então, lá é só quando um tribunal superior decidir em única instância e denegar a ordem. Tudo bem? Única instância por quê? Porque competência originária daquele tribunal superior para análise daquele remédio. Aqui já é diferente. Primeiro que ele já separou. Na linha A, ele está tratando só, a Constituição está tratando só do habeas corpus, que protege a liberdade de locomoção. E aí ele diz o seguinte, que o habeas corpus pode ter sido decidido em única ou última instância. Qual que é a diferença? Única significa começou originariamente num tribunal regional federal. Ou começou de forma originária no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no Tribunal de Justiça de um respectivo estado. Começou ou terminou. Então aqui não é necessária apenas a competência originária para dar possibilidade da interposição desse recurso. Aqui pode ser única ou última instância. Por quem? Lá eram os tribunais superiores. STM, STJ, TST, tá certo? Tá lá, os tribunais superiores, né? Nós vimos agora há pouco, né? STJ, STM, TST, TSE, tá? Tá lá, ok. E aqui? Aqui não são os tribunais superiores. Porque se aparecer decisão denegatória de tribunal superior, provavelmente vai ser para o STF. Aqui são os tribunais regionais, federais e os TJs. Então, olha lá na tela o que diz. Vai caber o recurso ordinário ao STF, ao STJ, quando, né, o habeas corpus for decidido em única ou última instância, então começou no Tribunal Regional Federal ou terminou lá, ou ainda no TJ de um estado ou do Distrito Federal e Territórios. Quando a decisão for denegatória. Então, volte para mim para explicar isso. Em relação ao habeas corpus, ele reproduz aquilo que está no STF, tá? Que também a decisão tem que ser denegatória. A única diferença é que pode ser que tenha começado lá o julgamento do habeas corpus ou tenha se encerrado, né? Em última instância, lá. Agora, em relação ao mandado de segurança, olha lá na tela. Aí a regra é outra. Os mandados de segurança decididos em única instância, então aqui já não está falando de última, volte para mim. Então, o mandado de segurança tem que ser competência originária desses tribunais mencionados, ou tribunais regionais federais ou TJs dos estados. Então, aqui é única instância. Originariamente, a competência é um desses tribunais. Se for mandado de segurança, então, não pode ter terminado lá, porque aqui não há hipótese de última instância. Tem que ter começado lá. Ok. Volta lá. E, mais uma vez, a decisão tem que ser denegatória. Mais uma vez, a decisão tem que ser denegatória, tá? Cuidado aí, porque isso é bem importante, tá? Sempre essas decisões, né, elas vão estar em acórdãos e elas vão ser denegatórias. Então, decisões liminares, que neguem liminar, por exemplo, não cabe esse recurso ordinário constitucional, tá? Sempre aí, decisão denegatória. Bem, por fim, ainda tem a hipótese da linha C, desse mesmo artigo 105 da Constituição, que diz o seguinte, que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar em recurso ordinário as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e de outro município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Então, esta terceira hipótese aí, da linha C, né, é uma hipótese em que vocês vão, a peça, né, de interposição aí, ela vai para onde, né? Olha lá, de novo, em primeiro grau de jurisdição, tá? Em primeiro grau. E aí, esse recurso, né, dessa sentença já vai caber direto o recurso ordinário para o STF,
tá? É uma hipótese, essa linha C aqui, vocês fiquem atentos, porque é uma hipótese bem atípica, né? Não é comum, não, porque já vai direto, no caso, já vai direto para o STJ. Tudo bem até aqui? Pode voltar aqui comigo, tranquilo quanto o cabimento, hipótese de cabimento do ROC para o STF e para o STJ. Vejam, isso você não vai memorizar, porque isso está no seu vadimeco. Você vai apenas deixar lá grifado para que na hora que você estiver fazendo a peça, estiver lendo o problema, você vai encontrar essas palavras-chave, em especial essas palavrinhas que estão em negrito, né? Em única, se foi a decisão que denegou ou se concedeu a ordem, se a decisão é liminar, porque aí não vai caber, qual remédio, se está tratando de habeas corpus, se for ROC pro STJ, cabe em única ou última. Se for mandado de segurança, né, vai ser só em única, ou seja, só a competência originária de um desses tribunais mencionados. E sempre a decisão vai ter que ser denegatória. Ok? Avançando, professor, então como é que ficaria o endereçamento, né? O endereçamento vai ficar, olha lá, tem vários modelinhos aqui, né? Excelentíssimo senhor ministro presidente da onde? Ué, vai ser do STF ou do STJ, a depender do recurso. Então, as razões vão estar específicas aí. A peça de interposição, você vai ter vários endereçamentos também. Então, olha lá. Vai lá. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente do Tribunal de Justiça tal, que vai aparecer na prova de qual estado. Ou ainda, excelentíssimo senhor desembargador federal, né? Se for hipótese da competência da Justiça Federal. Presidente do Tribunal Regional Federal da tal região. Ou ainda, excelentíssimo senhor doutor, juiz federal da Vara Federal da Seção Judiciária de, né, tracinho aí para você colocar a seção que aparecer, se é que vai aparecer no seu problema, tá? Bem, além disso, o que vocês vão lembrar, né? Que o recurso, ao ser distribuído, vai ser enviado para o Ministério Público, porque ele vai ter vista, né, no prazo de 5 dias. Tem a leizinha específica. E aí eu coloquei para vocês, aqui nessa próxima tela, né, que se for recurso, a legitimidade ativa vai ser dada para o recorrente. Volte aqui para mim. Recorrente, aquele que está recorrendo, tá? Pode ser parcial ou total, né? Pode ser que no acórdão, né, não tenha dado total, né, procedência. E aí o recurso pode ser parcial ou total, não importa. Sempre será o recorrente e o recorrido, tá? Ainda que seja em parte da decisão. E os fundamentos, professora? Quais são os artigos que eu vou utilizar para fundamentar essa minha peça, esse recurso? Bom, primeiro, o artigo relacionado à competência. Você vai ter que deixar claro para o examinador se é um ROC para o STF ou para o STJ, qual o artigo, né, o 102, se estivermos tratando do STF, e aí apontar a linha específica. Né? No 102 eu tenho duas alíneas, a A e B, a A que trata dos remédios, a decisão denegatória de remédios, né, decididos em única instância pelos tribunais superiores, ou na hipótese de crime político, que aí já é a linha B. Então, você vai ter que colocar a linha específica. Se for para o STJ, são 3 as alíneas, porque ela divide, né? Na hipótese do habeas corpus, se denegatória, decidida em única ou última instância. Na hipótese do mandado de segurança, também denegatória, só que agora só única instância, tá? E a outra terceira hipótese que eu mencionei com vocês, uma hipótese bastante atípica, mas que pode cair, naquelas causas em que forem partes, né? Estado estrangeiro, um outro país ou organismo internacional, de um lado, e do outro município ou pessoa residente, né? Uma pessoa mesmo residente ou domiciliada no nosso país aqui, tá? E aí, professor, além dessas hipóteses de cabimento que eu vou ter que colocar, sim, já na fundamentação da minha peça, qual que é o processamento? Quais são os artigos que eu uso para tratar do processamento do recurso? Então, você vai tanto encontrar artigos no Código de Processo Civil, no CPC, e artigos de uma leizinha específica, que é a Lei 8.038 de 90, que ela também trata. Então, lá do artigo 30 ao 35 desta Lei 8.038, está tudo no material que eu coloquei para vocês, vocês vão encontrar o processamento, as regras relacionadas ao processamento desses recursos que são ofertados nos tribunais superiores, tá? Especificamente aqui do ROC, que é o recurso ordinário constitucional. Então, vamos dar uma olhadinha nessas regras aqui, passar um pouquinho pelos slides, especificamente sobre essas regras. Então, vamos lá, ó.
Então, os fundamentos do ROC para o STF já coloquei para vocês, 102, do ROC para o STJ, o 105, os artigos do CPC e os artigos da Lei 8.038 de 90. Então, lá no CPC, o que você vai encontrar, né? Uma reprodução daquilo que está previsto na própria Constituição Federal. Então, ó, são julgados em recurso ordinário. Pelo STF, o quê? Mandado de segurança, habeas data, mandado de junção, decidido em única instância pelos tribunais superiores, que nós já falamos, né? Todos os tribunais superiores, já listamos ele na última tela, tá? Quando denegatório. Então, reproduziu, volte para mim, o CPC, ele não inovou aqui, ele apenas reproduziu o texto da Constituição Federal. Ah, professor, eu preciso colocar os dois artigos na minha peça, tanto da Constituição quanto do CPC? Sim. Por quê? Porque o examinador vai pontuando cada artigo, né? Quando ele recebe lá o espelho para ele corrigir a sua peça, né? Lá ele vai colocando e pontuando de acordo com os artigos que foram colocados no espelho. E se colocarem os dois, certamente você vai ter pontuação maior do que colocar apenas o artigo da Constituição Federal. Então, coloque tanto o da Federal quanto o do Código de Processo, embora ele diga a mesma coisa, tá? Volta lá para a tela, o inciso segundo, e aí você coloca o inciso correto, né? Se for ROC para o STF, você coloca o inciso primeiro. Se for ROC para o STJ, aí é o inciso segundo. O ROC para o STJ, ele tá lá, né? Nas hipóteses também, ó. Mandado de segurança, decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou TJs, sempre a decisão denegatória, tá? Os processos aí em que forem partes, de um lado Estado estrangeiro, organismo internacional, e de outros município ou pessoa residente domiciliada no país, tá? Tudo aí já previsto nesses processos, né? Contra as decisões interlocutórias, caberá agravo. Tá escrito aí, aplicas ao recurso ordinário, o 1013 e 1029, os parágrafos aí, parágrafo 3º e parágrafo 5º dos artigos que eu acabei de mencionar para vocês, tá? Uma coisa importante é que vou colocar, né, para vocês olharem, súmula 513 do STF, tá? Dê uma olhadinha na súmula 513 do STF, que ela diz o seguinte, que a decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é a do plenário, que resolve incidente de inconstitucionalidade, mas a do órgão, Câmara, turmas, né, grupos que completa o julgamento do feito. Deixa eu explicar melhor isso para vocês, né? Volte para mim. Quando estivermos diante de uma questão relacionada à inconstitucionalidade, sabe a cláusula de reserva de plenário prevista lá no artigo 97 da Constituição, que nós estudamos ao tratarmos do controle de constitucionalidade, né? Que quando eu recorro de uma decisão e alego, né, que foi violada a norma constitucional, enfim, estou pedindo a constitucionalidade de algo, essa questão prejudicial, ela vai ter que ser afetada ao pleno. E o pleno vai decidir, né, se a norma está ou não de acordo com a Constituição. E aí, não é desta decisão que cabe o ROC, da decisão do plenário. Por quê? Porque a decisão do plenário, ela é parte do julgamento. Então, ele vai lá decidir pela constitucionalidade ou pela devolve para a turma ou Câmara para que ela conclua o julgamento daquele recurso. Então, é desta decisão do órgão fracionário e não do plenário é que, eventualmente, será possível a interposição de ROC, né, de recurso ordinário constitucional, tá? Tratando agora da lei específica, 8.038, olha lá o que ela diz. Ela também trata, né, do mesmo jeito que a Constituição fala e que o CPC, ela também distribui. Olha lá, no artigo 30, ela diz que o recurso ordinário em habeas corpus, né, para o STJ, é cabível, né, das decisões que deneguem aí o habeas corpus, proferidas pelos tribunais superiores, tribunais dos estados e do Distrito Federal, e será interposto aí no prazo de 5 dias com as razões do pedido de reforma. Distribuído esse recurso, a Secretaria imediatamente fará dos autos, né, com vista ao Ministério Público, tá? E conclusos os autos ao relator, ele submeterá o feito a julgamento independente de pauta. Aqui ele já trata do mandado de segurança
E aí você vai olhar que o recurso para o STJ das decisões que deneguem o mandado de segurança, aqui em única instância, né, será interposto aí o prazo é de 15 dias, lá tem a ver com liberdade de locomoção, portanto o prazo é menor, tá? E aí continua dizendo que distribuído o recurso, a secretaria imediatamente fará os autos com vista ao Ministério Público pelo prazo de 5 dias, tá? Bom, volte. Esses artigos, eles têm a ver aí com o processamento do recurso ordinário constitucional nesses tribunais superiores. E aí, professora, normalmente qual será o pedido, né? O que eu vou pedir? Além, né, de pedir para que dê provimento ao recurso, porque esta é a ideia, a reforma, né, da decisão. Mas antes disso, tem outras coisas que eu devo pedir nessa peça, né, nessa interposição aí, depois de feita a interposição nas razões do recurso, o que eu vou pedir? Bom, aqui eu trouxe alguns modelos, alguns exemplos, né, dos pedidos, e depois a gente vai resolver uma questão que já foi objeto, sim, de questionamento, como peça, né, na sua segunda fase, e aí nós vamos responder juntos, como a gente sempre faz. A gente estuda a estrutura da peça, a competência, os legitimados, passivos, legitimado ativo, né? Qual é o endereçamento e depois a gente de fato vai praticar e vai fazer aqui a peça prático-profissional. Vai resolver um problema, extrair as ideias principais e colocar isso no papel em forma de peça, né? Como é que você faria aí na sua segunda fase. Bem, quais são então os requerimentos e os pedidos? Volte lá para eu mostrar para vocês, ó. Primeiro você vai pedir, né, para que seja recebido, para que receber e processar o presente recurso na forma prevista do CPC, né, tendo em vista que os cumprimentos, né, os requisitos de admissibilidade foram devidamente cumpridos. Depois você vai pedir a intimação do recorrido, para, no prazo de 15 dias, apresentar aí as contrarrazões. Vai pedir, né, que seja juntada as custas de preparo, porte de remessa e retorno dos autos, intimação do Ministério Público e, ao final, vai pedir para que se dê provimento ao recurso, reformando, portanto, a respeitosa decisão recorrida, para quê? Para conceder a segurança para o fim de, né, como forma de justiça. Então, volte para mim. O que está aí, né, com a reticências é a finalidade específica lá, que vai ter o objeto do problema, né? O porquê do recurso. E aí vai estar lá, também vai ter essa previsão na sua prova, né? Então você fique atenta, porque vai ter isso lá. Bem, algumas particularidades do recurso ordinário constitucional e que eu acredito que vocês devam lembrar e levar para o dia da prova, né? Primeiro, que pode ter um tópico dentro da peça aí, falando da preliminar, dentro do seu recurso. Você pode ter um tópico de preliminar que vai atacar todas as decisões interlocutórias, tá, existentes no processo e que não são atacáveis por agravo de instrumento. Então, pode ser que exista dentro do processo decisões interlocutórias não atacáveis por agravo de instrumento e você pode colocar como preliminar no seu recurso ordinário sem problema algum, tá? Você também tem que lembrar que o recurso ordinário constitucional, ele não exige, né, a demonstração lá do pré-questionamento, que você já falou do assunto, não precisa, né, repercussão geral, pré-questionamento e repercussão geral são requisitos específicos dos outros recursos extraordinários que nós vamos ver depois, de outros recursos e não do ROC especificamente. E vai lembrar ainda que dentro do ROC é possível sim, né, se discutir fatos, matéria de fato, de direito, tá? Isso vai ser possível dentro do ROC, então é uma peculiaridade, porque não é a regra. Os tribunais superiores, em regra, não analisam matéria fática, né? São recursos de fundamentação vinculada, aqui não, aqui a fundamentação é livre, e isso, portanto, é interessante que vocês lembrem, e que há, né, duas hipóteses específicas em que a interposição do recurso vai ser a um juízo de primeiro grau. Então, nós vimos isso tanto na propositura para o STF quanto para o STJ, tá? Então, especificamente lá, nas hipóteses da linha B e da linha C, do 102 e do 105 da Constituição, inciso 2º, ambos, que a interposição será diretamente
juízo de primeiro grau. É interessante, né? Porque você interpõe um recurso no juiz de primeiro grau e as razões direto para o Supremo Tribunal Federal. É algo, né, um pouco curioso, mas existe sim isso e é por isso que eu trouxe para vocês, né? Porque são questões excepcionais aí, tá? Bem, então agora nós vamos dar aquela paradinha rápida, né, para vocês tomarem um café, tomarem uma água e voltar com a mão na massa. Por quê? Porque eu já vou trazer uma peça, um problema, tá, que caiu na segunda fase, para nós acompanharmos, lermos, extrairmos as ideias principais e tentar efetivamente elaborar uma peça prática profissional desse recurso ROC, tá? Até já!
Olá, meus queridos alunos, de volta com Direito Constitucional. Você que está se preparando para a segunda fase, né? Já deve estar aí cansado, né, de tantas aulas, mas fato é que o treino leva à aprovação. Quanto mais você treina, quanto mais você exercita, quanto mais peças você faz, quanto mais aulas você assiste, ouve, né? Quanto mais o texto constitucional você faz a leitura do texto, grifa, mais chance você tem de ser aprovado. E saiba que é a minoria, né? Nós sabemos que hoje a regra não é a aprovação, a aprovação é a exceção. Aqueles que se dedicam, que assistem todas as aulas, que treinam certamente, são esses que entram nesse rol excepcional de aprovados. Então, ser aprovado na OAB hoje é um mérito grande, porque te abre portas para outras coisas. Primeiro que você pode advogar, que é o seu objetivo, mas talvez fortaleça tanto aí a sua capacidade, né? Você acaba se sentindo bem por ter sido aprovado, que abre campos até para você estudar para um concurso, para você ir com mais segurança numa entrevista de emprego. Eu acredito muito nisso, né? Que a prova da OAB é só uma vitória dentre tantas outras que vocês vão obter na vida, mas é um caminho, né? Um começo. Então, uma aprovação melhora bastante aí o seu lado emocional e até a sua confiança, autoconfiança, para que você possa galgar e almejar outros objetivos que vão além desta OAB, né? Mas para isso vamos continuar treinando. Então, vimos aí no primeiro bloco as regras estruturais do recurso ordinário constitucional, até mesmo as hipóteses de cabimento, a competência, e agora vamos colocar em prática. Vamos ver se de fato nós aprendemos a construir esse recurso, tendo em vista que ele já foi objeto de questionamento na sua prova, tá? Então, vamos lá ver como que o examinador perguntou, né? Como é que ele fez a pergunta, quais são as dicas, né? Pode aqui antes só da leitura, né? Quais são as palavras-chave no próprio problema que vão nos levar a identificar, de fato, o cabimento do recurso ordinário? O que ele deixa aí, né, à tona? Quais são as dicas mesmo que ele coloca no próprio enunciado, né? Para que o candidato mais atento, aquele candidato que estude, de fato consiga identificar a peça correta. Então vamos lá, juntos. Tício, brasileiro divorciado, empresário, domiciliado no município M, inconformado com o ato praticado pelo governador do seu estado de origem, que negou acesso a elementos que permitissem a certificação de situações capazes de gerar ação popular. Volte aqui para mim. Veja, primeiro está tratando de um assunto, liberdade de informação, acesso à informação, a elementos que possam ensejar ação popular. O que é mesmo a ação popular, que nós vimos lá nas garantias constitucionais, né? É um remédio constitucional, é um instrumento da democracia. É por meio da ação popular que o povo, né, que o cidadão exerce o poder que lhe detém. Ele tem que ser portador do título eleitoral, ele tem que estar no gozo, no exercício dos seus direitos políticos, mas esta ideia da ação popular tem a ver, né? Ela visa anular um ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, até mesmo ao meio ambiente. Só que para isso eu preciso, porque lá na ação popular, diferente dos demais remédios, nós discutimos provas, né? Uma inicial, a produção de provas, dá para ouvir testemunha, dá para fazer várias coisas, mas é preciso, né, que essas provas, que a pessoa que vai propor a ação obtenha isso, e é mais ou menos em relação a isso que o problema versa, né? Que ele foi pedir, né? Ele foi ter acesso a essas informações, a esses documentos que vão gerar, né, a possibilidade da ação popular, mas não conseguiu. Então, o que ele quis, né? Se ele tem o direito líquido certo a isso, ele impetrou, olha lá, ele impetrou, portanto, mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça local, órgão competente de forma originária. Olha ali as palavras-chave, né? Então, ele impetrou mandado de segurança, aonde? No Tribunal de Justiça local, de forma originária. Volte para mim. De forma originária,
qual que é a mensagem subliminar, né, que está por trás desta palavrinha colocada no problema e que vai ajudar o candidato atento, que é o seu caso, a identificar a peça. Se ele está falando que a competência que impetrou, né, o mandado de segurança de forma originária no Tribunal de Justiça, ele está dizendo o seguinte: esse mandado de segurança, ele começa lá no Tribunal de Justiça, decidido, portanto, em única instância, não última, não terminou lá, porque estamos falando de um ato praticado pelo governador. Um ato praticado pelo governador vai ensejar, sim, a competência originária do Tribunal de Justiça nessa hipótese. Entenderam? Então, começou de forma originária no Tribunal de Justiça. Ok. Voltando aqui para a gente continuar nessa análise das palavras-chave que ajudam a identificar a peça processual cabível. Tá, então ele impetrou o mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça local, órgão competente de forma originária para conhecer e julgar a questão. A segurança foi denegada. Olha, outra palavrinha-chave. Volte para mim. Nós vimos, né, que as decisões que denegam alguns remédios, sim, e dependendo de onde elas começam, ou nos tribunais superiores, ou, né, no Tribunal de Justiça, nós vimos aqui, ou Tribunal Regional Federal, ROC para STJ, enfim, né, tem as peculiaridades assim da competência, já dei a dica aqui, sem querer dar, mas já dei, mas a decisão terá de ser denegatória, a decisão que concede a ordem, não vai ser passível de ROC, só decisão denegatória. Então veja que a identificação do recurso ela é até mais fácil que as outras peças. Por quê? Porque ela é muito evidente e todas as palavras que vocês vão encontrar nas hipóteses de cabimento lá no texto constitucional, elas vão aparecer no problema. Ou de forma expressa, clara, ou de forma implícita. Porque veja, ou ainda com uma expressão sinônima, né? Aqui tá falando de forma originária, lá no texto tá em única instância. Única instância significa começou naquele tribunal de forma originária. Então é a mesma coisa, só que com outras palavras, com uma expressão sinônima. A decisão denegatória, a segurança foi denegada, aí é exatamente igual o texto da Constituição de 88. Então fiquem atentos, porque as palavras estarão no problema, tá? Podem ir seguros disso. Vai ter, essas dicas vão estar espalhadas no problema para que esse candidato atento acerte a peça processual prática exigida naquele exame. Então, voltando lá para a tela. A segurança foi denegada, pretendendo o impetrante interpor recurso, já deu a dica, né? Interpor recurso. Então, já está dizendo, ó, eu quero um recurso. Alegando a violação de preceitos constitucionais, ó, já deu a fundamentação, como o direito de petição, o acesso à justiça, os atinentes à administração pública, lá, os princípios do artigo, volte para mim. O que é isso, né? Violação a preceitos constitucionais atinentes à administração pública. Você já vai lá no artigo 37, nós temos diversos princípios da administração pública, né? O famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Então, aqui, não só o examinador já está demonstrando a peça que ele quer, como está dizendo quais os fundamentos que ele quer que você coloque no seu recurso. Incrível, né? Se você faz essa leitura atenta, e essa leitura, gente, ela vai se lapidando à medida que você vai treinando. É por isso que eu trago muitas peças para aula. Não adianta eu só explicar aqui a estrutura ou só o direito material e você não se familiarizar com a forma como o examinador coloca isso na sua prova. Então, quanto mais você vai lendo as peças, como elas caíram, os problemas, e vai identificando as palavras-chave, mais fácil você vai identificar no dia do seu exame, tá? Então, fiquem atentos a isso. Aqui ele já deu a dica, ele deu a dica do recurso que ele quer, por meio dessas palavras-chave, e ainda deu a dica de quais fundamentos que ele quer que você coloque. Olha, ele quer que você coloque preceitos constitucionais, então ele vai pedir o direito de petição, o acesso à justiça, ele deu inclusive os incisos, é só você ir no índice remissivo, olhar essas palavrinhas-chave que você vai direto ao fundamento constitucional. Atinentes à administração pública, artigo 37, você já vai lá e já vai encontrar aqueles relacionados à administração pública, tá?
Olha lá na tela ainda, não houve deferimento da gratuidade de justiça. E aí, na qualidade de advogado, elabore a peça cabível contra a decisão, repetiu, ó, que denegou a segurança. Então, volte para mim. Primeiro, que ele já falou, né? Que ele pretende interpor um recurso. Então, ela já deixou claro, o examinador já deixou claro que ele quer um recurso. Um recurso que tem a ver com denegação de segurança, com denegação da ordem, ou seja, que tenha negado um remédio constitucional. Um remédio constitucional que não começou em qualquer lugar. Começou originariamente, né? Ou seja, começou mesmo lá, porque a autoridade coatora aí é o governador de um estado. Então, começou no Tribunal de Justiça, portanto, o remédio correto, né? O recurso correto aqui, você já sabe, é o ROC. Agora, não basta saber qual é o recurso, tem que saber se é o ROC para o STF ou se é o ROC para o STJ. Mas aí é só você vir munido com os artigos que nós lemos no início da aula. Os artigos relacionados ao cabimento do ROC para o STF e o cabimento do ROC para o STJ. Que aí você vai enquadrar todo o problema, né, de acordo com o artigo. Só para vocês terem uma ideia, eu até voltei aqui no artigo para vocês olharem aqui qual seria. Deixa eu até passar uma borrachinha, que eu acho que vale a pena, fica visualmente melhor aí para vocês. Olha só. ROC para o STF, ROC para o STJ, tá? A do STF tá no 102. Tá, no 102, julgar em recurso ordinário o quê? Habeas corpus. Opa, apareceu uma coisa importante. Apareceu o mandado de segurança. Tá tratando do mandado de segurança. Tá, mas decididos em única instância. Também interessante, volte para mim. Por quê? Porque começou de forma originária, né, num tribunal. Ok, em única, mandado de segurança, até aqui tudo bem. Pode ser um ROC pro STF, né? Mandado de segurança em única instância. Opa! Volta lá para a tela. Pelos tribunais superiores, volte aqui para mim para eu explicar. O Tribunal de Justiça, né? Pode voltar aqui para mim. O Tribunal de Justiça do respectivo estado se enquadra no conceito de tribunais superiores? Não, porque quais são os tribunais superiores, né? O STJ, o STM, TST, TSE, nós já vimos isso. Então, o Tribunal de Justiça não se enquadra, de modo que, por mais que pareça ser hipótese do cabimento de ROC para o STF, não é hipótese de ROC para o STF, porque não basta ser mandado de segurança única instância e denegatória, tem que ser única instância concedida, né, pelos tribunais superiores, que não é o caso, que aqui foi o TJ. Bom, se não é o ROC para o STF, vamos olhar, então, as hipóteses de cabimento do ROC para o STJ, porque parece ser, né, para lá, né, se não é um, provavelmente será o outro. Então, olha lá na tela para a gente acompanhar aqui de novo, olha só. As hipóteses de ROC para o STJ. Então, de novo, cabe aí o recurso ordinário. Habeas corpus? Não, não é habeas corpus. Então, a gente não quer o habeas corpus. Eu quero o mandado de segurança. Ok, encontrei ele na linha B. O mandado de segurança que foi decidido, de fato, em única instância. Mas por quem? Né? Então, volte para mim. Única instância por quem? Já vimos que não bastou única instância lá do STF, que é única instância nos tribunais superiores. Não é isso que eu quero. Eu quero um tribunal de justiça. Vamos ver se nós encontramos o Tribunal de Justiça aqui? Só acompanhar. Olha lá. Tribunais regionais federais? Não, não é. Lá. Tribunais dos estados. Então, eu encontrei aqui. Vamos ver? Vamos continuar só para conferir. Decisão de novo, denegatória. Segurança foi denegada. Portanto, todas aquelas palavrinhas-chave que nós encontramos no problema, elas reapareceram aqui, ó.
é mandado de segurança, palavrinha-chave. A decisão é única, segunda palavrinha-chave. A decisão foi dada pelo Tribunal de Justiça, terceira palavrinha-chave. E essa decisão foi denegatória, quarta palavrinha-chave. Todas essas palavrinhas nos levam, né, à competência do ROC para o STJ. Pode voltar aqui para mim. Entenderam como é que vocês vão encontrar o recurso, a sua fundamentação, como que você chega até ele? Tranquilinho? Ótimo, né? Tá. Então, vamos avançar. O que ele quer? Olha, o que o problema quer de vocês? Que vocês identifiquem a competência do juízo, que vocês identifiquem a legitimidade ativa e a legitimidade passiva, que vocês coloquem os fundamentos de mérito, né, constitucionais e eventualmente os fundamentos legais vinculados, se tem leis específicas que tratam do assunto, além, obviamente, né, dos aspectos formais da peça e das adequações do recurso, que são os requisitos aí de admissibilidade. Então, como é que nós organizaríamos a ideia? Porque sempre assim, primeiro, tem que fazer aquele esboço. Lembram? Não é porque é um recurso que não tem esboço. A inicial tem esboço, né? A ação direta de inconstitucionalidade, as garantias constitucionais. O recurso também tem um esboço. Como é que você organiza essas ideias na sua mente? Primeiro, você sabe que é um recurso ordinário constitucional. E aí você já encontrou o fundamento, que é aquele artigo que nós acabamos de grifar. Se é para o STJ, o artigo é o 105. Aí você vai colocar a linha certa, que é o inciso 2º, a linha B, tá? De professora Bruna, a linha B, que diz que a competência para julgar esse recurso é do STJ e mandado de segurança decidido em única instância por um tribunal de justiça se denegatória a decisão. Então, olha lá na tela para essa organização das ideias. A peça é o recurso ordinário, como nós vimos. Você vai lembrar que a competência originária para análise do mandado de segurança é de um tribunal de justiça e, portanto, a competência para o recurso ordinário é do STJ. A fundamentação, e aí essa é uma parte importante. Por que a fundamentação, volte para mim, é uma parte importante? Porque muito da pontuação dada à peça, né, vai estar lá na fundamentação, né, que são os artigos mesmo que corroboram, são os argumentos, né? É o momento que o advogado demonstra, né, que ele é advogado, que ele sabe utilizar os artigos previstos na Constituição e nas leis para fundamentar um pedido, para dizer que o cliente dele tem o direito. Então, ele precisa colocar esses fundamentos. Mas a dica já foi dada pelo próprio examinador, porque no problema ele já colocou o que ele quer que vocês coloquem. Então, ele já falou violação de preceitos constitucionais, né? Violação do direito de petição, ele já indica até o artigo. E ainda acesso à justiça e relacionados à administração pública. Então aqui, ó, quantos incisos nós já encontramos no artigo 5º e quantos artigos nós encontramos só para fundamentar esse problema apresentado aqui. Olha lá na tela. Então, olha, diversos dispositivos constitucionais, obviamente os relacionados ao direito de informação. Então, nós vamos colocar, tá? O direito de petição, porque o próprio examinador já citou, o de acesso a informações, tá? O artigo 5º, inciso 33, o artigo 5º, inciso 34 da Constituição, também você vai colocar aí como fundamento, tá? Você vai colocar, além disso, o artigo, olha lá, o artigo da própria ação popular, o artigo 5º, 73, vai mencionar também, tá? Que é um remédio que visa anular este ato lesivo, patrimônio público, moralidade administrativa, meio ambiente, tá? Vai colocar ainda o artigo do mandado de segurança, todos esses fundamentos de tudo que foi mencionado no problema, você vai trazer para a sua peça, tá? Então, volte para mim. Feita essa organização das ideias, que nada mais é do que o esboço, né, daquilo que você vai colocar na sua peça, e a importância desse esboço também é para delimitar o espaço, né, não adianta você já ir fazendo, que vai ficar com coisa a mais ou coisa a menos, então não é interessante que você já vá escrevendo, é interessante que primeiro você organize as ideias, tá, para colocar isso numa ordem, né, para colocar isso na quantidade de folhas disponíveis, porque, né, você pode escrever muito, ficou maravilhoso, ok, mas não deu para terminar, professora. Não dá,
né? Ou, ó, ficou ótimo, mas eu não consegui escrever mais do que uma lauda. Não dá também. Então, você tem que medir isso. E por meio da organização das ideias, né, por meio desse esboço, é que você consegue delimitar o espaço que você vai usar e o tanto que você vai escrever, tá? Vamos elaborar, então? Vamos elaborar a peça juntos? Como é que ficaria essa peça? Bem, então volta lá para nossa elaboração aqui, ó. Elaboração da peça prático-profissional. Então, ficaria assim: excelentíssimo senhor doutor, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de... E aí, vai colocar o estado que aparecer no problema. A ação originária é a número tal. Tício, como é? Volte para mim. Como é um recurso? Vários, né? Nós já tivemos aí o andamento, já tem a ação em trâmite. Então, o tício, ele já foi qualificado. Então, só vai qualificar se for uma inicial. Como não é uma inicial, já é um recurso, você vai colocar, né, qualificado nos autos. Tudo bem? Então, bora lá. Tício, qualificado nos autos, por meio de seu advogado, que subscreve o presente, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fulcro, com fundamento, com base, aí a maneira que você achar melhor, né? Com fulcro no artigo 105, inciso 2º, a linha B da Constituição, vem interpor o presente, e aí você destaca, recurso ordinário constitucional em mandado de segurança. Volte aqui para mim. Professor, eu preciso necessariamente escrever em mandado de segurança? É interessante, você deixa o nome completo. Pode só ser apenas recurso ordinário constitucional? Mas como vai aparecer o recurso ordinário, normalmente ele vai ser contra uma decisão que denegou um remédio, que pode ser habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção, não importa, vai depender aí do cabimento específico. Vocês viram que tem os casos específicos do STF e os casos específicos do STJ. Mas quando não for caso de crime político ou, né, estado estrangeiro, uma pessoa, enfim, tem as hipóteses também específicas lá. Mas normalmente ele gira em torno, esse ROC, da denegação de um remédio constitucional que foi decidido aí por um tribunal, ou o Tribunal Superior, ou até mesmo o TJ e TRF, como nós estamos vendo aqui o TJ. E aí vai vir o nome. Então, não é que você precisa lembrar disso, saber disso. Isso vai estar na sua peça. Foi denegado a ordem de qual remédio, né? Foi a habeas data, mandado de segurança, enfim. Então, você pode colocar na sua peça e fica mais completo, tá? Então, olha lá. Vem interpor recurso ordinário constitucional em mandado de segurança contra o venerando acórdão de folhas tais, proferido por esse douto tribunal, na ação em epígrafe, em que figura no polo passivo o governador do estado, já qualificado, nos termos das razões de fato e de direito apresentadas na minuta em anexo. Volte para mim. Essa ainda estamos conversando sobre ela, mas essa é a peça de interposição. A peça de interposição vai para o tribunal recorrido, tá? Para quem? Contra qual decisão? Aqui é o acórdão do Tribunal de Justiça. Então, é para ele que você vai dizer, eu tô recorrendo, hein? Tô recorrendo lá para o STF ou tô recorrendo lá para o STJ, né? Dependendo aí do ROC, nesse caso o STJ. Vai avisar o tribunal que você está recorrendo. Então, é em relação ao tribunal que proferiu o acórdão, tá? Volta lá para a tela. O que você vai querer, né? Vai apresentar as razões de fato e de direito. Requer outrossim que seja o presente recurso devidamente recebido e processado, intimando-se a parte contrária para que ofereça, dentro do prazo legal, as contrarrazões, remetendo-se ao final os autos ao colendo egrégio superior Tribunal de Justiça, ao egrégio Superior Tribunal de Justiça, porque estamos diante de um ROC para o STJ. Por fim, requer a juntada das despesas, termos em que pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Então, volte para mim. Essa peça de interposição é a peça simples, porque só vai comunicar para o órgão recorrido que você está recorrendo. Esta é a ideia.
E aí já pede, né, para apresentar contra-razões, já coloca isso, você vai colocar tanto nas razões quanto na peça de interposição. Claro, você já pode falar isso sem problema algum, né? Já dá para falar também que está dentro do prazo e pode falar que para que ele seja recebido e processado, que já fez a juntada das despesas, né? Já pagou o preparo. Bem, em relação agora as próprias razões, né? Então agora a gente vai falar um pouco das razões, né? Dessas razões do recurso do recurso ordinário constitucional. Então você vai começar, né, para colocar as razões, você vai colocar lá, né, Egrégio Superior Tribunal de Justiça, né? Você começa lá, Egrégio Superior Tribunal de Justiça, porque agora você está falando com o STJ, tá? Então, Egrégio Superior Tribunal de Justiça, e aí você dá ênfase também, razões de recurso ordinário, que agora é que você vai, de fato, adentrar nos motivos, e aí, de fato e de direito, porque no ROC cabe, nós já vimos, né, que lá no ROC dá para discutir, inclusive, matéria fática, algo que é excepcional num tribunal superior, como STF, STJ, né? Algo excepcional, mas no ROC é como se fosse uma apelação. Vai poder discutir, né? Vai exercer aí o duplo grau de jurisdição, tá? Aí você vai colocar lá o recorrente, que é o Tício, e o recorrido, que é o governador do estado, tá? Colendo a turma. Esse é o cabeçalho, né, dessa peça de razões. Então, pode colocar lá, Egrégio Tribunal Superior, Superior Tribunal de Justiça, né? Egrégio Superior Tribunal de Justiça, razões de recurso ordinário, recorrente e recorrido, Tício e o governador, colendo a turma. Depois que você fez essa breve, né, essa breve abertura da sua peça de razões, aí você vai resumir o que está no problema. O que aconteceu? Por que você está recorrendo? Qual é o breve resumo dos fatos? Como você vai discutir, inclusive, matéria fática, você faz esse resumo, né, para que possa trazer para o tribunal, né, as informações que são incoerentes, né, que não poderiam ter sido utilizadas como para não conhecimento do recurso, para não provimento do recurso, tá? Então, olha lá. Então, vamos fazer um breve resumo desse fato, que é o problema aqui, é como se fosse a parte fática lá, como se fosse a parte fática, olha lá. Tício, recorrente, não se conformando com ato praticado pelo governador do seu estado de origem, que negou acesso a elementos que permitissem a certificação de situações capazes de gerar ação popular, impetrou o mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça local, órgão competente de forma originária para conhecer e julgar a questão. Ocorre que, embora houvesse nítida violação de preceitos constitucionais, como o direito de petição, o acesso à justiça e os atinentes à administração pública, equivocadamente, volte para mim, esse início, viu, né? Tá exatamente igual ao problema. Inclusive, né, os fundamentos que o próprio problema colocou, que o próprio examinador colocou para que você colocasse dentro dos seus fundamentos. Então, a gente vai reproduzir aqui. Volta lá. Então, equivocadamente, a segurança foi denegada, o que fez com que o recorrente, sem alternativa, se valesse do presente recurso ordinário constitucional. Então, volte aqui para mim. Aqui, gente, além do breve resumo dos fatos, você vai justificar a impetração. Aliás, você vai justificar a propositura, a interposição desse recurso, tá? Você vai dizer o fato e que esse fato corrobora a interposição do recurso. Entenderam? É nesse sentido. Vamos lá. Como se não bastasse, olha lá a leitura, continuando aqui a leitura. Como se não bastasse,
mesmo com a demonstração de seu efetivo cabimento, o pedido de gratuidade de justiça não foi deferido. Agora, do cabimento do recurso. Então, volte para mim. É interessante você dividir o seu recurso por meio de tópicos. Se tivesse preliminar lá, que eu falei que vocês vai impugnar as decisões interlocutórias, tal, você também colocaria. Mas, primeiro você faz um breve relato dos fatos, depois do cabimento. Então, para dizer aqueles fundamentos todos que nós vimos, que corroboram, que comprovam que o recurso correto nessa hipótese é o recurso ordinário constitucional. Lá, no breve resumo, você fala o que aconteceu e que cabe o recurso, mas você não vai entrar nos detalhes, no artigo que fundamenta, tá? E parafrasear o artigo. Aqui você já pode, né, brincar com o texto do próprio artigo da Constituição, porque você vai colocar as normas que fundamentam a interposição do recurso. Então, do cabimento, olha lá. Conforme dispõe o artigo 105, inciso 2º, a linha B da Constituição Federal, é cabível o recurso ordinário constitucional dirigido ao Superior Tribunal de Justiça em relação aos mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando denegatória a decisão. Volte para mim. Veja que esse texto inteirinho, ele é uma reprodução do artigo 105, inciso 2º, a linha B. Posso fazer isso? Posso. Posso escrever com as minhas palavras? Posso. Posso colocar entre aspas? Posso. Se você conseguir parafrasear, como foi feito aqui, você coloca, né, até sem as aspas com as suas palavras, que fica até melhor, porque o examinador é obrigado a ler. Quando você coloca entre aspas, como ele está corrigindo várias peças, né, de várias provas de segunda fase, ele acaba nem lendo, porque ele já sabe o artigo. Mas se você parafraseia, muda alguma coisa, escreve com as suas palavras, você obriga o examinador a ao menos ler o seu recurso, né? Então vamos lá, agora texto, continuando aqui. Desse modo, então falamos primeiro do cabimento do artigo, né, que fundamenta. Desse modo, como a decisão denegatória em sede de mandado de segurança foi dada pelo Tribunal de Justiça local, a via judicial correta para o recorrente ver o seu direito respeitado é a que se manifesta pela interposição do presente recurso ordinário constitucional. Então, na verdade, só escrevi o que já tinha dito por meio do artigo. Tá. Das razões de fato e de direito. Volte para mim. É importante você colocar um tópico dentro desse ROC, né? Já com essa nomenclatura das razões de fato e de direito, porque aqui deixa claro para o examinador que você sabe que o ROC é uma exceção à regra dos recursos interpostos dos tribunais superiores. Diferente dos demais, de fundamentação vinculada, o ROC é de fundamentação livre. O ROC admite a discussão de fato, matéria fática e matéria de direito. No ROC, nós vamos reapreciar essa matéria fática, diferente do que ocorre com os demais. E quando você abre um tópico já com esse nome, você já mostra para o examinador que você conhece o recurso, que você sabe que ele é uma exceção à regra. Tá bom? Então, olha lá. Das razões de fato e de direito. Um dos instrumentos da democracia direta, ou seja, aquela em que o povo exerce diretamente o poder que lhe detém, é o direito à propositura da ação popular. Tal ação, tida como um dos remédios constitucionais, vem prevista no artigo 5º, 73 da Constituição. Volte para mim. Veja que a gente já começa o recurso, né, falando de artigos e de coisas que ocorreram que já estavam lá dentro. Então, a ação popular, esse fundamento que nós vamos falar da ação popular, que ela não foi, que foi negado o documento, as provas para que pudesse propor, para que o sujeito pudesse propor ação popular, viola o exercício da democracia direta, viola, né, o poder, né, que todo poder emana do povo. Você já começa explicando um pouquinho sobre a ação popular.
Então veja que a fundamentação para o recurso, ela vem pronta praticamente. Você vai brincar com os artigos e com os temas que já foram explanados pelo examinador no problema. Então é mais fácil, por isso que eu costumo dizer para os meus alunos que é mais fácil você aprender um recurso. É claro, depois ainda de ter treinado tantas iniciais, fica ainda mais fácil porque você já tem um manejo para encontrar os fundamentos. Mas esses fundamentos, né, muitos já vão estar no próprio problema. Então volta lá para a tela. O dispositivo constitucional mencionado, e aí o dispositivo específico da ação popular, assegura ao cidadão, aquele que está no gozo dos direitos políticos, a legitimidade para o ajuizamento de ação popular, que vise a anulação de ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Se ao cidadão não é dado acesso a elementos que permitam a certificação de situações capazes de gerar ação popular, não é dado também o direito à propositura desta ação. Aliás, é importante destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, incisos 33 e 34, assegura o direito de petição e o direito de acesso a informações. Direitos esses que são tidos como fundamentais. Volte para mim. Posso rebuscar? Fundamentais, protegidos pelo manto das cláusulas pétreas? Falar? Posso. Né? É que aqui a gente já colocou bastante fundamento e a peça já ficou bem recheada, né? Ela está bem completa. Mas eu posso colocar? Quando eu trato de direito fundamental, direito individual, eu posso falar sobre cláusulas pétreas? Também posso. Né? Posso colocar artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Volta lá. Pelo primeiro, qual? Agora ele está falando lá, né, do direito de petição e vamos falar um pouquinho do direito de acesso a informações. Pelo primeiro, é garantido dentro do prazo legal o recebimento de informações dadas pelos órgãos públicos que sejam de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, sob pena de responsabilidade. Pelo segundo, então estou dividindo, né? Falei do direito de petição e de acesso à informação. Pelo segundo, são assegurados, e tudo está nos próprios incisos que eu mencionei ali, né? Esses dois incisos aqui do artigo 5º. Então, essa aqui é uma explicação, né? Quando eu falo pelo primeiro e pelo segundo, eu estou explicando primeiro o inciso 33 e o segundo o inciso 34 do artigo 5º da Constituição. Então, direito de petição e acesso a informações. Pelo segundo, são assegurados a todas as pessoas, sem que haja cobrança de taxas, o direito de petição aos poderes públicos, em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, e o direito à obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Volte para mim. Veja que tudo isso que foi colocado, né, nada foi criado por mim, né, ou por você no momento da escrita da sua peça. Isso tudo foi reproduzido do texto da Constituição. Só de uma maneira, né, com as suas palavras, com as minhas palavras aqui, com as suas palavras aí, para que vocês obriguem o examinador a ler a peça e a fundamentação. Ok? Bom, desse modo, o ato praticado pelo governador do Estado de denegar, pode voltar para a tela, de denegar acesso a elementos que permitiriam a certificação de situações capazes de gerar ação popular, com todos esses direitos resguardados pelo artigo 5º, é flagrantemente inconstitucional. Aliás, passível de impetração de outro remédio, denominado mandado de segurança. Conforme o inciso 69 do artigo 5º da Constituição, regulamentado pela Lei 12.016 de 2009, que é a Lei do Mandado de Segurança, deve ser concedido o mandado de segurança para a proteção de direito líquido e certo que não esteja amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.
contra o ato praticado pelo recorrido, de fato, não haveria falar em impetração de habeas corpus ou habeas data. A situação não se enquadra nas hipóteses de cabimento desses remédios, pois não tem a ver com liberdade de locomoção nem de informações relativas à pessoa do impetrante, e sim um direito líquido e certo do recorrente. Volta aqui. De novo, ele está contando tudo o que aconteceu, que não poderia ter acontecido. Lá já negaram o acesso às informações para que ele pudesse propor a ação popular. Aí, para que isso não se perdurasse, ele impetrou o mandado de segurança e também foi denegada a ordem. E por isso que ele está entrando. Até agora, né, todos os fundamentos não foram nem o do ROC em si, mas tudo que aconteceu antes do ROC para ensejar a impetração, a interposição do ROC, tá? Volta lá para a tela. Observando as regras constitucionais, o recorrente impetrou o remédio correto, o mandado de segurança, e mais uma vez foi surpreendido com uma data vênia equivocada decisão, a qual espera reforma. Agora sim é que a gente está entrando no ROC, né? Então vamos lá para os pedidos. Ante o exposto, requer que Vossa Excelência se digne de receber e processar o presente recurso na forma prevista no CPC, tendo em vista o cumprimento dos requisitos de admissibilidade. O que mais? Intime o recorrido para, no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões. Defira juntadas as custas de preparo, porte de remessa e retorno dos autos. Intime o Ministério Público. E, ao final, dê provimento ao recurso, reformando a respeitosa decisão recorrida para conceder a segurança para o fim de determinar o imediato acesso aos elementos que possibilitam a certificação de situações capazes de gerar ação popular como forma de justiça. Termos em que pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Volte aqui para mim. Veja, então, que toda a peça foi montada, toda a estruturação, e o fundamento, ele nada mais é do que o fundamento do cabimento do ROC, né? Então, os fundamentos que nós colocamos lá, o que ocorreu, nós estamos discutindo a mesma coisa, a matéria fática, que já foi discutida anteriormente, né? Que era a negativa do acesso a essas informações, a essas provas, né? Para que eles pudessem propor a ação popular. Então, a mesma coisa que foi falado no início e que foi negada, e que, portanto, entrou com mandado de segurança, também foi negada, nós vamos reproduzir no ROC, porque no ROC há discussão de matéria fática. Qual matéria fática? A mesma, né? Vai ser reanalisada esta matéria. É como se fosse uma apelação lá para os tribunais superiores, tá? E o que foi pontuado, né? O que o examinador, ele acabou pontuando, porque essa é uma prova, né? Essa peça nós elaboramos, mas o problema foi extraído de um exame, né? Então foi avaliada a estrutura da peça, né? Toda a estrutura, depois no finalzinho aqueles detalhes de local e data, o endereçamento, né, da petição inicial, se foi, né, da petição inicial, não, do recurso, né, interposição ao Tribunal de Justiça, depois as razões, né, de competência para o STJ, cuidado aí, né, com o ROC. O ROC você vai ter que ficar atento a isso, né, se é para o STF ou se é para o STJ, mas é só enquadrar as informações que estiverem no problema dentro das hipóteses ou do 105.2, né, ou do 102.2 também da nossa Constituição, 102 e 105, as alíneas respectivas, tá? No STF, do 102, a linha A ou B, e do STJ, a linha A, B, C, vai ser uma dessas alíneas. Então, é só enquadrar o problema nas hipóteses, mas cuidado para não errar isso, tá? Além disso, a competência, né, que era para o STJ, a interposição para o TJ e a competência das razões para o STJ, a legitimidade ativa do recorrente tício e da passiva, né, que era o recorrido, o governador do estado, isso também foi pontuado pelo examinador, e a fundamentação, que era toda aquela, né, que mencionada no próprio problema, que era, bastava ir no índice remissivo para que você colocasse o respectivo inciso que tratou, né, que o próprio problema já trouxe, violação ao direito de petição, acesso à informação, era só você colocar lá, achar isso na Constituição e colocar artigo 5º 33, artigo 5º 34, né? Aí você fala do mandado de segurança, coloca lá o 69, porque é o mandado de segurança individual. Se fosse o coletivo, colocaria o inciso 70. Ambos são regulamentados aí pela Lei 12.016, você pode fazer menção da própria, né, o artigo que trata da própria ação popular, que é o 73 do artigo 5º,
né? Tem a 4717 também, de 65, que é a lei da ação popular, até poderia fazer menção, mas vai depender, né, do quantos fundamentos você vai ter para colocar, porque você também não tem uma quantidade ilimitada de laudas, né? Você tem uma quantidade limitada. E aí, por isso, a importância de treinar em cima dessa quantidade de laudas que você tem e fazer em casa aí esse problema, tá? Bem, além dessa peça que já caiu, né, no exame 30, no 30º exame, também caiu um ROC, né? E aí eu vou trazer aqui o problema para nós conversarmos um pouco sobre ele, mas esta é uma peça que você vai elaborar aí na sua casa. Ao estudar, você vai elaborar esse exame, tá? Essa peça aqui sozinho aí que você vai fazer. Nós vamos ler, né, estruturar e aí você vai fazer em casa, tudo bem? Então olha lá comigo, ó. Caiu no 30º exame. Após a tramitação do respectivo processo administrativo, foi indeferido o pedido de reconsideração formulado pela Sociedade Empresária WW, relativo à decisão proferida pelo secretário de Estado de Ordem Pública do Estado Alfa, que proibia a exploração de sua atividade econômica. Essa atividade consistia no reparo e no conserto de veículos automotores sob a forma de unidade móvel, em que a estrutura da oficina, instalada em micro-ônibus, se deslocava até o local do atendimento a partir de solicitação via aplicativo instalado em aparelhos de computador ou de telefonia móvel. Ao fundamentar a sua decisão originária, ó que bacana, né? Decisão originária, cujos argumentos foram reiterados no indeferimento do pedido de reconsideração, o secretário de Estado informou que embasaram o seu entendimento no fato de que a referida atividade não está regulamentada em lei. Nesse caso, a Lei Estadual 123 de 2018, que dispunha sobre suas competências, autorizava expressamente que fosse vedada a sua exploração. Por ver na referida decisão um verdadeiro atentado à ordem constitucional, a Sociedade Empresária WW impetrou o mandado de segurança. Contra quem? Opa, contra o ato do secretário, perante o órgão especial do Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional competente para processá-lo e julgá-lo originariamente, conforme dispunha a Constituição do respectivo Estado. Para surpresa do impetrante, apesar do tribunal ter reconhecido a existência de prova pré-constituída, comprovando o teor da decisão do secretário de Estado, a ordem foi indeferida. Mandado de segurança, denegado, ok. Situação que permaneceu inalterada até o exaurimento da instância ordinária. A situação se tornara particularmente dramática na medida em que a proibição de exploração da atividade econômica iria inviabilizar a própria continuidade da pessoa jurídica, que não conseguiria saldar seus débitos e continuar atuando no mercado, o que exigiria a imediata demissão de dezenas de empregados. A partir da narrativa acima, elabore, olha que bacana, a petição do recurso cabível, já falou que é o recurso, contra a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça. Volte aqui para mim. Qual foi a decisão proferida pelo tribunal? Uma decisão denegatória em mandado de segurança. Mandado de segurança proposto originariamente no tribunal, porque é o ato do secretário. Ou seja, a peça cabível é o recurso ordinário constitucional. Para quem? Para o STF ou para o STJ? Ué, se a decisão foi do Tribunal de Justiça, não é um tribunal superior. Veja que é semelhante ao que caiu, a outra peça que nós vimos, o recurso ordinário aqui semelhante, né? Também para o STJ. O recorrente vai ser a sociedade empresária, né? WW. Você vai colocar ela, tá? Ela tem, né, o seu interesse associado ao fato de não ter tido a sua pretensão acolhida. O recorrido vai ser o Estado alfa, tá? O cabimento do recurso a ser julgado decorre do 105, inciso 2º, a linha B, e a decisão, né, porque a decisão denegou, né, o Tribunal de Justiça denegou a ordem, tá certo? Vai colocar ainda no mérito agora, né, que essa lei estadual, ela incursionou em matéria afeta interesse local, ou seja, de competência dos municípios, lá no artigo 30, inciso 1º, sendo, portanto, formalmente inconstitucional. Vício na forma,
de competência, né? Materialmente inconstitucional. Por quê? Porque se, na medida em que permitiu, fosse vedado o exercício de uma atividade econômica, por não estar disciplinada em lei, enquanto a regra é a liberdade, né? Ressalvado aí os limites do artigo 170, parágrafo único. A inconstitucionalidade, portanto, dessa lei estadual deve ser incidentalmente reconhecida. E o ato do secretário violou o direito líquido e certo do recorrente de explorar a atividade econômica, o que justificaria o acolhimento do mandado de segurança nos termos do 5º 69 da Constituição. Então, você vai sustentar, né, além do fundamento relevante do direito do recorrente, né, que há risco, vai colocar aqui, risco de ineficácia da medida final, se a liminar não for deferida, tendo em vista a urgência da situação, já que a vedação ao exercício de sua atividade econômica vai impedir a continuidade da pessoa jurídica. Então, você vai pedir, né, a tutela provisória ou liminar para concessão do efeito suspensivo ao recurso ordinário, permitindo a continuidade do exercício da atividade econômica, enquanto não apreciado o mérito, e vai pedir para que seja reformado, né, o acórdão recorrido com a concessão da ordem, atribuindo-se caráter definitivo à tutela liminar. Depois vai colocar lá advogado, OAB. Então, volte para mim. Veja que esse é o gabarito, é o padrão de resposta, né, da própria OAB. Ela que coloca, a FGV, ela reproduz aí, quando você faz a prova, né, depois ela sai publicada, a prova e o padrão de resposta. Então, com base nesse padrão, dá para você escrever bem o seu recurso aí ordinário constitucional. E façam isso. Embora você tenha aqui o padrão, uma coisa é escrever mesmo, em manuscrito de preferência, o seu recurso. Outra coisa é só ler o padrão de resposta. Lógico que na semana que antecede a prova, você vai só reler os padrões de resposta, não dá para ficar fazendo outras e tantas peças prático-profissionais. Realmente não há tempo para isso. Mas nesse momento que você está treinando pela primeira vez cada uma das peças, é importante que você escreva, tá? Colocando todos esses fundamentos mencionados. Então, tudo que tiver no padrão de resposta deve ser reproduzido quando da elaboração da peça prático-profissional. Ok? Espero que tenham aproveitado, né? Ainda temos mais algumas aulas, mas estamos caminhando para o final do curso. E espero que você já esteja aí, no mínimo, né? No mínimo, um pouco mais seguro de que é possível a aprovação na segunda fase em Direito Constitucional. E vai me contar, né? Vai me mandar lá nas minhas mídias, né? O seu contato, né? Para me falar se você foi aprovado, como que foi, se vai fazer recurso ou não. Mas eu espero que passem sem recurso. Mas se for preciso também, não há problema algum, né, em fazer o recurso. Aliás, você já vai treinando, porque depois vai fazer vários recursos, tendo em vista, né, que vai exercer a advocacia. Olha aí só na tela, né, as mídias sociais, qualquer, né, quiser acrescentar aí, se você quiser eventualmente mandar algo, tá? Ou se você quiser obter, todos esses materiais estão nos meus livros, tem um livro de segunda fase, né? Então você pode entrar lá na editorafoco.com.br e comprar os livros com a senha de desconto Professora Bruna, tá? Tudo junto. É isso aí. Volte aqui para mim, espero você no nosso próximo encontro. Um abraço!